Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo ótimo. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, da EBD. Hoje eu vou trabalhar o estudo 9 com vocês e o tema da nossa aula é sinceridade, certo? E aí, quando a gente fala em sinceridade, não é aquela sinceridade que chega a mulher e fala: ai amor, eu acho que esse vestido ele me engorda. E aí o cara fala: não amor, não é o vestido que te engorda, é você que tá gorda. Não, não é isso, tá? A sinceridade que a gente vai trabalhar hoje é a sinceridade de aplicabilidade da palavra do cristão, certo? É uma sinceridade em que mostra a prova da palavra que o cristão tem nos dias de hoje, certo? Então, a ideia principal, ela vem colocar o quê? Um novo padrão de justiça apresentado por Jesus, aonde se estabelece a sinceridade. E qual é o texto que a gente vai qual que é o texto que a gente vai estudar hoje sobre isso? O texto base é Mateus 5, de 33 a 37, certo? Vou ler aqui rapidinho para vocês. Vamos lá. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar, vem do maligno. Isso é o que Jesus falou, certo? Aqui nessa passagem. E a gente tem que entender o contexto quando vamos falar sobre isso. Por quê? Naquela época dos fariseus, naquele período de Jesus, a religião judaica ela era totalmente junta, alicerçada à vida comum, à vida prática. Então, muitos costumes e hábitos eles eram colocados em práticas na vida comum, inclusive o juramento. Exemplo, quando ele fala: olha, não jures pelos céus, não jures pelo templo, pela cidade de Jerusalém. Por quê? Os fariseus eles utilizavam essas características, esses nomes, esses lugares, como sendo prova cada vez maior de que a sua palavra era mais verdadeira. Então estava lá o fariseu e ele falava: rapaz, aconteceu tal coisa. A pessoa falava: mentira, eu não acredito nele. Rapaz, eu tô te falando, eu juro por Jerusalém, eu quero que Jerusalém pegue fogo se não for verdade. E aí a pessoa: eita, rapaz, é verdade. Então eu acho que jurou por Jerusalém, a cidade de Deus, o povo escolhido. Não, é realmente, ele está falando muito sério, então eu vou acreditar na palavra dele. Então eles utilizavam isso para mostrar, para tentar provar que realmente sua palavra tinha valor. Eu lembro quando eu vi isso, eu lembrei de quando eu era criança, Quando a gente era criança, a gente tinha o costume de falar: rapaz, eu te contava uma história lá e a pessoa: não, isso aí é mentira. Eu falava: rapaz, eu juro pela morte da tua mãe. Aí a pessoa: não, moço, tira o juramento, não sei o que. Então a gente acabava discutindo assim, mas coisa de criança, olha só. Um comportamento de criança se refletindo em atitudes de adultos ali nos tempos de Jesus. Uma atitude que acabava, que colocava a integridade da pessoa ali sobre certas palavras, sobre certo juramento. Ou seja, o que você jurava cada vez mais tinha peso sobre a sua palavra. E Jesus ele vem falar sobre isso. Olha, você jurar, você ficar falando essas coisas, jurar por aquilo outro, não faz diferença. Não vai fazer diferença nenhuma, certo? Jesus ele está buscando realmente pessoas sinceras e que realmente não precisam, não necessitam ficar colocando a sua palavra à prova, colocando outras coisas como peso de medida. Jesus ele vem sobre essa passagem falar sobre isso.
E aí tem alguns pontos da lição que a gente tem que destrinchar, né? Que o crente genuíno, ele não relativiza e nem distorce as suas palavras e os seus compromissos, certo? Como isso? Exemplo, é o mesmo que eu falar para você, eu falar, irmão, hoje pela manhã eu vou estar passando na sua casa. E pela manhã, a gente espera pela manhã, pelo horário ali entre as 8 horas e por aí, certo? Pela manhã. Mas aí eu chego meio-dia. Eu chego, bato lá na 11h40, 11h45. Bato lá na porta, a pessoa não tá mais nem esperando. E aí você pergunta, mas rapaz, você não falou que ia vir pela manhã? Eu falo, mas a tarde só começa depois de meio-dia. Só depois do almoço. Tecnicamente, eu estou cumprindo a minha palavra. Então, é não ficar relativizando, não ficar buscando brecha para ficar se justificando. Um crente genuíno, uma pessoa que tem a verdade, como Cristo é a verdade, e quem está na verdade também reflete essa verdade, não fica utilizando de justificativazinhas, não fica utilizando de meios para tentar colocar a sua palavra como verdadeira, certo? O segundo ponto é não dar oportunidades a mentiras espertas, também conhecida como mentirinhas, nem a falsidade casuísticas, aquelas que são utilizadas em cada caso, de acordo com interesses em jogos. Isso a gente pode utilizar muito com relações, por exemplo, a comissões de ética, a comissões de determinados grupos, a comissões que são julgadas ali por determinado organização. Por exemplo, um político. Vamos dar um exemplo prático, né? A gente teve um político aqui de Brasília, que é filha de um ex-governador, que eu não posso falar nomes, né? Mas ela recebeu um dinheiro, certo? Que é considerado de caixa 2. E quem julgou essa atitude de caixa 2 foram os próprios deputados que ali faziam parte do grupo dela, certo? E aí os deputados, sejam eles de qualquer igreja, ou fé, crença que for, olharam aquela atitude e falaram, não, caixa 2, poxa, mas todo mundo faz, não é mesmo? Poxa, mas todo é comum, né? Então, já que todo mundo faz, a gente também não pode colocar, né? Então, acabaram que livraram ela. Outro exemplo que a gente pode ver, um exemplo de um erro médico, sei lá, um exemplo, e aí o próprio conselho de medicina vai julgar aquele erro e eles vão perceber, não, mas é um erro, tal, teve algumas sequelinhas, mas, poxa, é um erro médico. A gente que é médico, a gente conhece, a gente faz esses erros. Então é você utilizar essas sutilezas que muitas vezes acabam levando a atitudes junto a um grupo e que acabam prejudicando e colocando a sua palavra, né, ao vento, né, sem valor algum. Quando você vai pelo um grupo, quando você vai ali nas mentirinhas, né, você acaba jogando sua palavra no lixo. E por último, pautam suas ações e palavras pela sua veracidade completa e consistência. Ou seja, quando a pessoa ela vive em Cristo e Cristo vive nela, as suas ações, as suas atitudes, elas são totalmente coerentes com as suas palavras. É mais ou menos você basicamente viver o que diz. E quando a pessoa ela realmente vive o que diz, ela não precisa ficar se justificando. Uma pessoa que realmente é íntegra, é conhecida por todos pelas suas atitudes, as pessoas irão acreditar de primeira no que ela fala. Elas irão acreditar, por exemplo, em um negócio que ela fechar. Ela irá, por exemplo, ter facilidade em poder fazer as coisas sem precisar ficar dando muita volta, né? Sem precisar ficar convencendo muito. Então, basicamente, é isso. Uma pessoa ela tem que viver de fato e não simplesmente só dizer, né? Não viver somente da palavra, mas sim da prática. Então, muitas vezes, um cristão genuíno ele acaba sendo reconhecido por essas pequenas atitudes. Hoje em dia, o cristão, o crente, ele está bem queimado na fita. A gente sabe que
Muitas vezes quando você fala, não, mas poxa, pode fechar negócio com ele é crente. O que isso quer dizer hoje? Nada. Não quer dizer nada. Já foi antigamente. Já foi algum tempo atrás aí, em que você ia, por exemplo, fazer algum acordo, qualquer coisa do tipo, e você falava, não, pode fazer aquele acordo, aquela pessoa ela é crente, ela é uma pessoa correta. Hoje você falar que a pessoa é crente, a pessoa faz é cancelar o acordo que você está fazendo. Então, muitas vezes a gente tem visto aí que o nome de Cristo, por meio dessas inúmeros erros consecutivos em má aplicação da palavra, geram nessas consequências que refletem em todo o corpo. E que não sejamos assim. Sejamos ali alicerçados em Cristo, alicerçados nessa verdade, que tenhamos postura firme, assim como nossas palavras. Palavras sinceras, palavras verdadeiras, certo? E que Cristo possa nos abençoar nessa jornada e de tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Tá certo, irmãos? Essa é a reflexão que eu deixo pra gente hoje, tá ok? Um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.